Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Sejam bem-vindos a esta reunião da Comissão de Educação e Ciência. A ordem do dia foi distribuída por todos os deputados e eu queria começar por pedir a aprovação da proposta da ordem do dia pelos senhores deputados. Se não houver nada em contrário, vou assumir que está aprovada. E, nesse sentido, o primeiro trabalho é a audição do candidato a Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Domingos Manuel Barros Fernandes. Eu acho que ele já cá está. Se o puderem ir chamar, eu vou aqui à porta recebê-lo. Seja muito bem-vindo, Sr. Professor Domingos Fernandes. Como sabe, isto tem a ver com uma audição relativamente ao assunto que tem a ver com a presidência do Conselho Nacional de Educação. Primeiro, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco hoje, na 8ª Comissão, e explicar um pouco a grelha de tempos, porque eu às vezes estou acusado de ser um bocadinho fundamentalista nos tempos, mas é para bem de todos e, portanto, a grelha é relativamente simples. O candidato faz a sua intervenção inicial como entender e tem 10 minutos para o fazer. Há ali um relógio que está a contar no topo o tempo que passa. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer os seus comentários, levantar questões, fazer perguntas, o que entender. E, no fim, o professor terá mais 10 minutos para responder às questões que lhe forem apresentadas. Portanto, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esta comissão. Nós todos achamos que a educação é um dos pilares da democracia e, portanto, o Sr. Professor tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Professor e Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por saudar todas as senhoras e senhores deputados da Comissão e dizer-lhes da grande satisfação, da grande alegria que tenho em ter esta oportunidade para partilhar convosco algumas ideias relativamente ao assunto em agenda. Eu gostaria de sublinhar, se me permitem, a grande satisfação de poder estar numa comissão que considero absolutamente incontornável no trabalho a desenvolver pelo Conselho Nacional de Educação, cuja natureza, naturalmente, me leva, e sempre me levou, desde que, enfim, comecei a ter contactos com o Conselho ao longo dos anos da minha vida académica e profissional, um órgão que pela sua composição é intrinsecamente democrático, não é? E, portanto, exige da nossa parte uma flexibilidade e uma abertura para que seja possível desenvolver um conjunto de ideias que se partilham no sentido de melhorar a educação no nosso país. Vejo também o Conselho como uma fonte de moderação e de regulação
do próprio sistema, não é? Pelos pareceres que emite, não é? Os pareceres eles mesmos podem contribuir de forma mais ou menos significativa para essa regulação e para essa moderação do sistema educativo. Também, e aí essa parte é uma parte que sou particularmente sensível, talvez por defeito, enfim, profissional, digamos assim, porque vejo o Conselho como um meio de produção e difusão de conhecimento. Não é? Nós temos no nosso país vindo a ganhar cada vez mais esse hábito, se assim me permitem dizer, de produzir conhecimento que é indispensável para que nós possamos tomar melhores decisões e, portanto, eu vejo muito essa componente do Conselho como particularmente importante. E também vejo, enfim, o Conselho como um observador participante, não é? E esse aspecto, enfim, também, como devem compreender, está associado a uma ideia que eu tenho do Conselho Nacional de Educação, não é uma ideia que naturalmente seja diferente daquilo que está previsto na lei, não é isso, mas é naturalmente em termos de materialização das ideias, eu vejo muito o Conselho como um observador participante, informado e atento, ou tão informado e tão atento quanto possível, das realidades da educação e da formação. E aqui, naturalmente, isto passa por uma interação que deve ser sistemática, que deve ser profunda, com os diversos intervenientes. Em suma, eu tenho a ideia de que é um órgão absolutamente incontornável na educação portuguesa, que tem dado contributos inegáveis, no sentido, enfim, nos vários domínios que acabei de referir anteriormente, e cada vez mais, assim se espera, e acho que nos compete a todos trabalhar no sentido de o Conselho ser capaz de produzir informação que melhore a tomada de decisão em educação. Portanto, é claro que isto implica uma pluralidade de relações que o Conselho tem de desenvolver e tem de aprofundar, não é? Eu acho que nós podemos sempre fazer melhor e vamos fazendo melhor. Eu conheço a história do Conselho, tive o privilégio de ser chamado por diversas vezes, em diversas ocasiões, e de participar em algumas das suas publicações e, portanto, aquilo que eu vejo é que o Conselho tem, em termos gerais, e antes de mais nada, de ter relações muito abertas com a sociedade, em geral, não é? E isso passa naturalmente por relações mais específicas com as instituições de educação e de formação, e aqui estou a pensar muito particularmente nas escolas e nos agrupamentos do ensino básico e secundário, portanto, ao nível do ensino não superior, mas também ao nível das instituições do ensino superior. Acho que essas relações devem ser relações de proximidade, independentemente de, naturalmente, nós termos no Conselho representantes e belíssimos representantes e belíssimas representantes dessas instituições, independentemente disso, nós podemos caminhar e desenvolver, digamos, uma maior proximidade com as instituições elas mesmas e com as pessoas que trabalham nessas instituições nos diferentes aspectos que têm a ver com a atividade do Conselho. E, naturalmente, as relações com o Governo, que têm de ser umas relações profundas, abertas, sem quaisquer limites, no sentido de que as coisas têm de ser discutidas com toda a abertura, e relações muito privilegiadas com a Assembleia da República através desta comissão. Porque, para mim, quer dizer, eu não vejo isto como o Conselho está de um lado e depois, de vez em quando, é necessário ir ali e tem de se ir lá prestar umas contas, mas vejo antes as coisas de uma forma em que todos os deputados que aqui estão nesta comissão, e o senhor muito bem presidida pelo senhor professor Quintanilha, Alexandre Quintanilha, são pessoas que têm
ideias, têm perspectivas, têm experiências, têm investigação feita, há pessoas muito qualificadas nesta comissão e, portanto, esse diálogo eu penso que é muito importante, quer dizer, é inegável, porque nós na educação em Portugal temos realmente que caminhar num sentido, do meu ponto de vista, em que se queremos aprofundar as aprendizagens dos alunos, que é o problema central do sistema, e as qualificações dos seus professores e as qualificações das escolas e melhorar a gestão, não é, das escolas. Como sabem, todos sabem isso, a investigação mostra-nos claramente ao longo dos últimos 50 anos ou mais que os dois fatores escolares que mais têm impacto nas aprendizagens dos alunos são precisamente os professores, como é lógico, e são os gestores de topo e os gestores intermédios. E, portanto, esse é um aspecto que me parece muito importante que nós podemos aqui discutir. Eu estava a falar das relações com a Assembleia da República e com as relações com esta Comissão e eu espero que, enfim, se as coisas se concretizarem, que tenhamos a oportunidade para refletir em conjunto e para tomar decisões em conjunto nessa matéria. E depois há outros aspectos, o tempo realmente passa, há outros aspectos que são as relações com as instituições congêneres internacionais, nomeadamente com as instituições congêneres europeias, mas não só. Eu passaria agora para um ponto em que tenho 2 minutos, em que gostava de partilhar com as senhoras e com os senhores deputados e com o senhor Presidente, naturalmente, algumas ideias que, no fundo, me orientam, me têm orientado, quer em termos académicos, quer em termos da investigação que tenho desenvolvido, quer na intervenção cívica que tenho tido a oportunidade de ter. E aqui gostava de falar de um grande, eminente professor de matemática da Faculdade de Ciências de Lisboa, precocemente falecido, o professor Sebastião e Silva, que nos anos 60, numa entrevista, mais concretamente em 4 de dezembro de 68, não decorei esta data de propósito para aqui, porque é um exemplo que eu uso sempre com os meus alunos e em intervenções que faço em vários círculos, ele referia-se ao sistema educativo português como um sistema onde não se aprende a pensar, onde não se aprende a observar, onde não se aprende a ler, onde não se aprende a escrever. O professor Sebastião e Silva, grande matemático português, uma pessoa pacata, uma pessoa que não se metia em muito mais para além do seu trabalho científico e matemático na Faculdade de Ciências, fez esta afirmação e dizia, inclusivamente, e isto são palavras mesmo dele, que era um sistema que se limitava a produzir a mediocridade obediente. Nos anos 50, portanto, recuando 10 anos, portanto, há 70 anos, Sebastião da Gama, um poeta, um professor, um pedagogo, nascido aqui em Azeitão, um dia propôs aos seus alunos uma tarefa. E um aluno respondeu-lhe imediatamente: isto é para a nota? E a resposta dele foi: não, isto é para aprender. Mais uns anos atrás, nos anos 40, um grande matemático português, um homem de grande intervenção cívica, chamado Bento Jesus Caraça, num livro seminal chamado Conceitos Fundamentais da Matemática, na sua introdução, dizia que havia 2 atitudes em face da ciência. Uma atitude, eu tenho que ser breve, uma atitude porque está a acabar o tempo, embora acho que tenha uns segundos ainda, o que ele dizia é que nós podemos encarar a ciência tal como ela nos aparece nos manuais escolares, nos manuais, com uma ordem em que tudo é inquestionável e que tudo aparece como coisa feita, e tenho que ser breve, ou então poderíamos encarar a ciência como um empreendimento humano, como algo que está profundamente relacionado com a sociedade, que tem a ver com o próprio desenvolvimento da sociedade e, portanto, está sujeita a avanços e recuos, está sujeito a interrogações, etc. Não é? E, portanto, o que eu queria dizer aos senhores deputados e ao senhor Presidente é que, no fundo, o que nós temos aqui é, e eu gosto de fazer essa associação, é uma visão de currículo, uma visão de pedagogia
e uma visão de avaliação, que são 3 aspectos fundamentais em torno dos quais nós podemos desenvolver o sistema educativo português e podemos levá-lo para um outro patamar de qualidade, porque acho que estão criadas as condições objetivas para que nós possamos dar esse salto tão relevante. E vou guardar o resto da minha intervenção para os 10 minutos seguintes, porque não consigo sintetizar mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para depois dar no fim, outra vez, os 10 minutos para poder tentar responder às perguntas todas. Não sei se será possível ou não, mas veremos. Eu dava, desde já, a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, para fazer a sua intervenção. Tem 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o professor Domingos Fernandes. Em primeiro lugar, para lhe agradecer ter aceitado candidatar-se a Presidente do Conselho Nacional de Educação. O seu currículo, enfim, é um pouco triste que só tenhamos uma página do seu currículo. Eu de cor conheceria mais várias páginas sem ter que ler, mas enfim, o resumo é bom. O Conselho Nacional de Educação tem tido presidentes homens e presidentes mulheres, de várias orientações e de várias proveniências, mas grandes presidentes, e nós estamos convencidos de que o professor Domingos Fernandes pode ser mais um na linha dos grandes presidentes do Conselho Nacional de Educação. Eu penso que a educação precisa disso. O professor Domingos Fernandes fez um conjunto de considerações sobre a estrela de relações que entende que o Conselho Nacional de Educação tem com outras instituições. Parece-nos adequado. Pelo lado da Assembleia da República, penso que continuaremos a dar algum trabalho ao Conselho Nacional de Educação, como temos feito nos últimos anos, e esperamos poder contribuir para que esse trabalho seja útil. Mas, do lado do parlamentar do Partido Socialista, eu gostava de sublinhar uma ideia. Num quadro institucional democrático, cada instituição tem o seu papel. No meu entendimento, o Parlamento Democrático tem, numa democracia, um papel de representar a diversidade, a pluralidade. Nós não estamos aqui para pensarmos todos a mesma coisa, estamos aqui para pensarmos diferentes, para construirmos propostas diferentes e, a partir daí, tentarmos chegar a algum lado. Há outras instituições em que, eu não digo consenso, eu não gosto muito da palavra consenso, mas onde a tarefa de construir convergências, de construir compromissos. O compromisso tem má imprensa, porque nós vemos que é sempre a divergência que é mais sublinhada, mas o compromisso é muito importante à democracia, ou seja, a diversidade faz falta, a capacidade de corrigir. Para que se consigam construir convergências nesta matéria, especialmente importante numa política que precisa de gerações para dar resultados. A nossa convicção de que o professor Domingos Fernandes terá um papel relevante nessa matéria é sabermos que dá importância, como disse hoje, à produção de conhecimento e, como sabemos, dá importância à avaliação, dá importância à qualidade, dá importância à seriedade do trabalho, e isso para nós é essencial, e será mais um Presidente do Conselho Nacional de Educação a ser capaz de fazer isso com grande empenhamento e com bons resultados, como outros têm conseguido. A minha pergunta é só uma. Para nós, há 2 problemas grandes que a educação tem que enfrentar. Por um lado, fazer mais pela redução das desigualdades sociais, pelas desigualdades injustas, e, por outro lado, fazermos mais para termos educação de qualidade para todos. E sublinho as 2 coisas, de qualidade e para todos. E a minha pergunta, isto não é um teste nem é um exame, o professor é o professor Domingos Fernandes, não sou eu, mas a minha pergunta, para lhe permitir comentar aquilo que entenda, é como é que o Conselho Nacional de Educação pode contribuir para estes 2 desideratos, que do ponto de vista do meu grupo parlamentar são desideratos relevantes e essenciais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria de imediato a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do PSD,
para a sua intervenção, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Professor Domingos Fernandes, cumprimento em nome do Partido Social Democrata e reconhecemos as suas qualidades pessoais, as suas qualidades académicas e o seu percurso profissional e cívico relevante para o exercício do cargo a que se candidata. O Conselho Nacional de Educação é um órgão independente, com funções consultivas, funciona junto dos Ministérios da Educação e da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior. O Sr. Professor aqui já deixou estas indicações e que, na sua opinião, a relação com o Governo deve ser uma relação profunda, em que as questões devem ser abertas, sem limites, discutidas, e a relação com a Assembleia da República e aqui com a Comissão da Educação, assim presumimos, deve ser também uma relação prestigiada. Ora, muito bem, o grupo parlamentar do PSD entende que, infelizmente, nos últimos tempos, o Conselho Nacional de Educação tem mitigado alguma da sua independência e autonomia, que, aliás, estão consagradas estatutariamente, não tem tido uma agenda própria e, por isso, talvez tenha perdido a sua relevância. Por isso, Sr. Professor, queremos agradecer a sua disponibilidade para aceitar ser candidato ao Presidente do Conselho Nacional de Educação e queríamos deixar-lhe aqui algumas questões. Sobretudo esta: que motivos é que o levaram a aceitar esta candidatura? Quais as garantias que nos pode dar quanto à independência, à pluralidade e à autonomia na intervenção do Conselho Nacional de Educação no exercício das suas competências consideradas fundamentais para a melhoria da educação? Que balanço é que o senhor faz da Lei de Bases do Sistema Educativo? Na sua perspectiva, que alterações é que são necessárias fazer? Que aspectos que, no seu entender, constituem constrangimentos ao exercício das suas funções e que podem ser objeto de eventual alteração legislativa? E gostaríamos também de falar, naturalmente, do orçamento do Conselho Nacional de Educação, que em 2020 foi de 680 mil euros. Na sua perspectiva, este é um orçamento suficiente para os projetos que tem e os meios técnicos e humanos serão suficientes para implementar aquele que será o seu projeto? Por último, Senhor Professor, partimos do pressuposto que vai ser eleito na sexta-feira, por isso, desde já, queremos deixar-lhe os votos de muito sucesso e de muito bom trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, que acho que é ele que vai fazer a intervenção, para os seus 3 minutos. Boa tarde a todos. Saúdo o Sr. Presidente, os demais membros desta comissão e saúdo o candidato professor Domingos Fernandes, a quem desejo as maiores felicidades no exercício do cargo. Vai ser eleito, em princípio, e poderá contar com empenhamento a fundo do Chega na questão do ensino. E o desafio vai um pouco no sentido da intervenção do PSD. O nosso desafio é saber o que irá fazer para tornar o debate sobre o ensino efetivamente plural. E como estão a reparar, eu estou a usar intencionalmente a palavra ensino e não educação. Tem uma explicação na perspectiva que nós temos. Nós preparamos cuidadosamente uma reforma para o ensino e apresentámos-la no Chega. Eu sou o coordenador do Gabinete de Estudos do Chega e apresentámos-la publicamente em julho. Nas eleições, a campanha em janeiro, nós voltamos a apresentar o nosso programa de reforma do ensino, reforma profunda. Até hoje, aquilo que nós propomos para o ensino mantém-se silenciado no espaço público, na comunicação social, nas instituições, entre as quais o Conselho Nacional de Educação. Nós temos a nossa perspectiva, temos uma ideia diferente e queremos discutir essa ideia. Porque, sem rodeios, para nós, o ensino vive uma crise profunda e a própria ideia de escola está em falência. Temos prioridades diferentes em relação aos outros partidos, fundamentamos essas prioridades e queremos ter momentos institucionais, públicos, para discutir. Por exemplo, para nós, a primeira e principal prioridade é o combate à indisciplina. Ou se regulam comportamentos nas escolas, ou então a reforma do ensino não é possível. Uma outra prioridade é o combate a fundo à burocracia, que tem impacto, por exemplo, na avaliação, tem impacto na própria regulação de comportamentos.
Uma outra nossa prioridade é a simplificação do sistema de classificação de resultados escolares. Há uma mistura entre o quantitativo e o qualitativo que não é simplesmente eficaz, não é racional e nós gostaríamos de discutir isso. Um outro pressuposto nosso, também muito claro, é que nós somos defensores intransigentes dos exames nacionais. Portanto, queremos defender esta perspectiva e, claro, defender também a autonomia das escolas. E, portanto, eu gostava de ouvir um comentário do professor Domingos Fernandes a estes desafios que estou a colocar, resumindo, uma efetiva abertura no espaço público para se discutir perspectivas também elas significativamente diferentes sobre o que é o ensino. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava de imediato a palavra ao deputado Rui Rocha, que é quem acho que está aqui da Iniciativa Liberal, para a sua intervenção. Tem 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os demais deputados presentes e também, obviamente, o professor Domingos Fernandes, a quem saúdo pela candidatura e, eventualmente, pela eleição, depois desejar que tenha um bom mandato à frente do Conselho Nacional de Educação. Eu propor-me-ia apresentar aqueles que são os 4 ou 5 desafios fundamentais. É óbvio que é infindável o desafio que se pode pôr no contexto da educação, mas apresentar-lhe os 4 ou 5 desafios que, na nossa opinião, são fundamentais e que são talvez prioritários e para os quais, obviamente, esperamos o contributo do Conselho Nacional de Educação. Por um lado, a questão das qualificações em sentido amplo. Nós temos ouvido nos últimos tempos, quando discutimos, isso é algo que a Iniciativa Liberal tem trazido ao debate, quando ouvimos dizer que Portugal está a ser ultrapassado por diferentes economias, temos visto da parte do Governo e do PS alguma justificação dessa circunstância pelo facto de as qualificações nos países que nos estão a ultrapassar serem qualificações mais avançadas, serem países com mais qualificação em termos gerais. E, portanto, essa era uma primeira preocupação. A ser assim, como é que nós podemos recolocar Portugal no caminho de um aumento mais acelerado das qualificações, como eu digo, em sentido geral, para também depois o país ser competitivo e não estar sistematicamente a atrasar-se, se for essa a justificação, será uma delas, eventualmente, a atrasar-se relativamente a outras economias que de facto nos têm ultrapassado ao longo do tempo. E neste contexto também, numa reflexão mais sistemática e mais geral, qual é o papel do sistema no seu conjunto? Ou seja, obviamente que há um papel, e nós conhecemos, muito importante da escola pública, mas os outros atores do sistema educativo, nomeadamente o setor privado, que papel pode ter neste contexto, neste desafio? Depois, há um problema que é premente nesta altura, de que todos temos ouvido falar, que é a escassez de professores. Obviamente que o sistema deve estar virado para os alunos, para as necessidades dos alunos e das suas famílias, mas a escassez de professores é, obviamente, uma dificuldade que se sente hoje em dia e, portanto, também queria ouvir a opinião dos professores, sendo possível, sobre como é que se pode tentar melhorar a disponibilidade de professores no mercado para que as escolas tenham professores, nomeadamente a escola pública. Depois há uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é o reconhecimento de graus académicos de instituições estrangeiras. Nós temos carência de profissionais qualificados, há áreas, nomeadamente a medicina, mas também outras onde há carência de profissionais e sabemos que depois há pessoas aparentemente qualificadas e com os graus adequados obtidos em universidades estrangeiras que têm um calvário burocrático para poderem ver o reconhecimento dessas qualificações. E, por último, a questão do financiamento do ensino superior, que nos parece também que é uma questão muito, muito relevante e sobre a qual é preciso refletir e pensamos que é estruturante também neste momento no contexto da educação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como vê, é uma longa lista. Espero que vá ter outras oportunidades de vir aqui falar connosco. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o professor Domingos Fernandes, de agradecer a intervenção inicial que fez, também as exposições e, no fundo, as considerações que aqui nos deixou para reflexão e que dariam todas elas para conversas muito longas, que não cabem de todo numa intervenção de 3 minutos e que, por isso, eu aproveitaria estes minutos que temos para colocar algumas preocupações que, da parte do PCP, também temos e sobre as quais gostaríamos de perceber a perspectiva que tem ou como avalia um conjunto de situações. Porque quando falamos de educação, falamos de um direito constitucional. Direito constitucional à educação, à cultura, à ciência e ao conhecimento. Falamos de algo que é absolutamente determinante para uma emancipação individual de cada um de nós, mas para uma emancipação coletiva de todos nós, enquanto país, sendo também uma condição essencial para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento social e para o progresso social do nosso país. Por isso não falamos de coisa pouca quando falamos de educação e da sua importância e de como é justamente determinante que a escola pública tenha todos os instrumentos para desbater e acabar com todas as desigualdades que persistem, mas também para ser este instrumento fundamental de emancipação individual e coletiva. Há um alargado conjunto de problemas que a escola pública tem sentido ao longo dos anos. Já aqui foi falada a questão da carência de professores, que acho que é algo que neste momento é incontornável quando abordamos as questões da educação. Uma carência que exige naturalmente opções políticas que supram essas necessidades, mas que no nosso entender também está ligado a fatores de precariedade dos docentes e que ainda persistem, e ainda hoje de manhã tivemos também numa ação dos docentes do ensino artístico, exatamente por causa dessa questão que não tem essa situação resolvida, entre muitos outros professores, de uma desvalorização também sociolaboral da profissão e de dificuldades em até encontrar professores ou encontrar pessoas que queiram efetivamente ser professores face a esta realidade. E também abordar aqui duas questões que tinha colocado em relação à pedagogia e à avaliação, e nomeadamente a necessidade que entendemos que tem que ser feita da valorização de uma avaliação contínua, em que não se resumam os momentos de avaliação a meia dúzia de horas, peço desculpa pela expressão, ao longo de um ano letivo, mas que haja um envolvimento dos estudantes e dos professores nos momentos vários de avaliação que sejam feitos ao longo do ano. Também como é que avalia esta necessidade até de alterações pedagógicas que possam ter que acontecer relativamente à questão da recuperação de aprendizagens face aos últimos anos que também tivemos. E a necessidade também da escola ter todos os instrumentos para considerar as características de cada uma das crianças e jovens que a frequentam e de responder a essas mesmas necessidades individuais que cada uma dessas crianças e jovens tenham. Além, naturalmente, do que tem que ser garantido no acesso ao ensino superior, com muitas barreiras que nós achamos que continuam a existir e que têm que ser eliminadas, mas também conhecer a percepção que tem desse percurso ou dessa transição entre o ensino obrigatório e o ensino superior. Obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, à sua intervenção. Muito obrigada. Queria cumprimentar o professor Domingos Fernandes e não queria deixar de começar esta intervenção sem deixar uma saudação à professora, a doutora Maria Emília Brederó dos Santos, que esteve à frente do CNE durante os últimos anos, num período muito importante para as políticas da educação em Portugal, que foi um período de transição entre uma perspectiva conservadora, seletiva da educação, que foi aquela que vigorou até 2014, e uma transição que se fez também de políticas públicas e de alterações na legislação sobre a educação desde 2015, que não indo tão longe como nós gostaríamos, teve avanços consideráveis em direção do progresso, um dos quais a aprovação do perfil do aluno para o século XXI, no qual o CNE teve naturalmente um papel importante. Não posso, por isso, deixar de lamentar
que a participação do CNE, do ponto de vista progressista, nesse debate, seja classificado como falta de independência. Ora, não é pelo facto do CNE ter emitido pareceres ou recomendações que não eram de acordo ou que não subscreviam a visão do PSD que o CNE teve durante esse período menor independência do que aquela que teve quando era o professor David Justino, com quem eu, aliás, tive debates acesos, que estava à frente do Conselho Nacional de Educação. Posto isto, queria colocar algumas questões, têm a ver com temas que já foram aqui mencionados e sobre os quais o CNE se debruçou nos últimos anos e sobre os quais eu gostaria de saber o que é que nós podemos esperar, digamos assim, no futuro. Já foram aqui mencionadas as questões de financiamento do ensino superior, que estão diretamente ligadas com um objetivo que o próprio Presidente da República apelou a que fosse um pacto de regime de acabar com as propinas no ensino superior. Há também as questões do acesso ao ensino superior, que várias vezes o CNE discutiu sobre se deveria ou não estar ligada diretamente aos exames nacionais e à conclusão do ensino secundário. Há depois uma questão que também foi discutida e sobre a qual o CNE chegou a ter parecer, que é a possibilidade de inclusão das creches no sistema educativo e, portanto, se é benéfica a tutela exclusiva, maioritária da Segurança Social, ou se ela deve ser incluída no sistema educativo. E eu terminava perguntando-lhe sobre a questão incontornável da falta de professores. Naturalmente, a nossa perspectiva é de que ela está ligada, como já foi aqui dito, às condições de docência e à atratividade da carreira. Isso tem muitas dimensões, uma delas é a precariedade e os baixos salários. Também sobre isso o CNE já teve a oportunidade de se pronunciar, mas pergunto-lhe qual é a sua perspectiva. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, como percebeu, as preocupações são múltiplas e variadas. Não há ninguém aqui neste grupo que não esteja preocupado com a questão da educação. Aliás, como eu tinha mencionado logo no início, estamos todos muito conscientes que é a base do futuro de qualquer sociedade e, portanto, eu sei que as perguntas foram muitas. Fará e tentará ir ao encontro das que puder. Tem 10 minutos e, portanto, se não responder todas agora, numa próxima ocasião que vier cá, esperemos. Bom, não é fácil e, antes de mais, agradeço, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as perguntas e as reflexões também que estiveram associadas a algumas das questões que levantaram. Eu vou procurar fazer uma integração, espero abranger algumas das questões com esta minha primeira intervenção e depois procurarei, enfim, ir percorrendo a especificidade de algumas outras questões. Uma questão que, de facto, me preocupa há muitos anos e que recorrentemente penso nela não só, enfim, através do meu próprio pensamento, digamos assim, que não é independente daquilo que leio, daquilo que vivo e daquilo que tenho experienciado, mas que também vem de trabalhos que vêm sendo realizados há mais de 100 anos. Não é? Quer dizer, nós temos a noção clara de que muitas das questões que estão aqui e bem formuladas pelas senhoras e pelos senhores deputados não são questões de agora. Não é? Portanto, a questão das desigualdades, não é? Por exemplo, que o professor Porfírio Silva formulou, elas são debatidas do ponto de vista da investigação, portanto, é feita a investigação com mais de 100 anos sobre isso, assim como os processos de avaliação que aqui foram referidos por alguns dos senhores deputados, também são trabalhadas e investigadas há mais de 100 anos. Não é? E é evidente que o que nós temos vindo a assistir quando olhamos para o desenvolvimento dos sistemas educativos, um pouco por todo o mundo, é que nós nos diferentes países, podemos ter ideias muito interessantes, podemos ter ideias até progressivas do ponto de vista da educação, mas, e agora pensando particularmente
no ensino não superior, mas também no ensino superior, portanto não é muito diferente em muitos aspectos, em que temos realmente uma ambição ou um conjunto de ambições, mas fica tudo mais ou menos na mesma. Quer dizer, nós não estamos a conseguir, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, a ir ao fundo das questões, ao cerne das questões, que está precisamente naquela tríade, chamemos-lhe assim, que nós podemos pensar relativamente à pedagogia, à avaliação e ao currículo. Nos anos 70, não é? Nos anos 70 do século passado, vários sociólogos, quer de um lado, quer do outro, do Oceano Atlântico, portanto, quer aqui na Europa, Basil Bernstein, por exemplo, em Inglaterra, ou no Reino Unido, se quisermos, Philippe Bourdieu e Passeron, assim como Philippe Pernoud, não é? Num certo sentido, diziam-nos que a escola se limitava a reproduzir as desigualdades. Era uma posição bastante radical, mas, curiosamente, quando nós estudamos a perspectiva de Bernstein e a perspectiva destes sociólogos da educação, nomeadamente o Pernoud, por exemplo, com quem, enfim, tive o privilégio de privar várias vezes, eles acabavam por nos dizer o seguinte: bom, a escola, de facto, é conservadora, reproduz as desigualdades sociais, mas, diziam vários deles, quer aqui, quer do outro lado do Atlântico, nomeadamente o Coleman, não é, da Universidade de Chicago, John Goodlad, da Universidade de Washington, eles diziam, bom, mas se houver um determinado entendimento de currículo, se houver um determinado entendimento de pedagogia, se houver um determinado entendimento de avaliação, nós podemos, de facto, ter uma escola que faz a diferença. Porque esta é que é a grande questão. E a grande questão, reparem, para ir aqui a um exemplo concreto, se nós pensarmos na avaliação formativa, e todos estarão por dentro disso, que é crucial e que a investigação, quer dizer, mostra claramente e inequivocamente que melhora substancialmente as aprendizagens dos alunos, se nós repararmos, nós temos isso na lei portuguesa desde 1992, que até foi um despacho, nem sequer foi um decreto-lei, despacho 98A/92. E, como todos nós sabemos, isto não se faz por decreto. Ou seja, tudo ficou mais ou menos na mesma, porque a questão fundamental é uma questão de natureza subjetiva e que tem a ver muito com a forma como nós lidamos com os profissionais que são fundamentais e incontornáveis neste processo, que são os professores. Porque se de facto as concepções dos professores não se alterarem relativamente ao que é a escola, para que é que serve a escola, esta é uma questão absolutamente fundamental. Nós termos um pouco a noção, porque no fundo há três questões que eu por acaso tomei nota aqui, que se costumam levantar relativamente ao papel da escola. Não é? O que é que se espera que as escolas façam, ou o que é que lhes é pedido para fazerem? E isto é, enfim, de certo modo, um objetivo. Depois a outra questão é, o que é que as escolas realmente fazem? O que é que elas realmente fazem? Não é? No fundo, que funções é que desempenham? E a terceira questão é, o que é que as escolas devem ou deveriam fazer? Que são as finalidades últimas. E o que acontece é que normalmente a sociedade está muito pronta para culpar a escola e muito pronta para culpar os professores, a encontrar uns culpados, mas a própria sociedade, e isto é uma reflexão muito importante para todos nós fazermos ao longo destes anos, não é? A sociedade demite-se muitas vezes das grandes responsabilidades que lhe cabe, no sentido de educar e de formar as pessoas, porque há muitas formas, como sabem, de o fazer. E, portanto, estas são questões muito complexas, mas que devem merecer, do meu ponto de vista, a nossa reflexão, a reflexão conjunta das pessoas, quer no âmbito do Conselho tout court, quer no âmbito das relações que o Conselho deve ter com a sociedade e com os órgãos que eu acabei de referir há pouco. Portanto, eu diria que superar, reduzir as desigualdades e assegurar uma educação de qualidade na escola pública, naturalmente tem de passar
por esse desafio enorme que é nós olharmos e termos uma concepção do desenvolvimento profissional dos professores que não se compadece com, enfim, aquilo que muitas vezes acontece, que é sentar esses 20 ou 30 professores como se fossem meninos de escola e vai lá um senhor dizer-lhes como é que as coisas devem ser feitas. Sem muitas vezes esse mesmo senhor ou essa mesma senhora ter qualquer experiência do que é ter 30 alunos à frente a quem tem de se ensinar matemática. Não é? Eu costumo dizer que sou um privilegiado desse ponto de vista, porque fui professor de matemática do ensino básico, do ensino secundário, fui professor do ensino politécnico e fui professor do ensino universitário. A frustração que tenho é que não fui professor do primeiro ciclo, mas trabalhei com milhares de professores do primeiro ciclo. E ainda recentemente trabalhei com muitas centenas de professores do primeiro ciclo. E, portanto, eu acredito que o contributo que o CNE pode dar para esta melhoria, porque, no fundo, enfim, há aqui questões específicas, eu não tenho qualquer hipótese de responder, como os senhores deputados compreenderão, e as senhoras deputadas, como gostaria, mas a questão de fundo que está aqui e que me vai animar se efetivamente for eleito, é a questão de como é que nós vamos alterar este tipo de situação, em que temos muitas ambições, mas que as coisas na organização e funcionamento pedagógico das escolas pouco ou nada mudam, não é? Evidentemente que eu faço um balanço positivo da Lei de Bases do Sistema Educativo, muito positivo. Nós temos em Portugal uma característica que eu acho muito louvável. Quer dizer, nós, desde que tivemos a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, em 86, Portugal desenvolveu ao longo destes anos, reparem, nunca deixou de haver no sistema educativo português programas, ou se quiserem, políticas públicas materializadas em programas de combate ao insucesso, de prevenção do abandono. Nunca deixou de haver, independentemente dos governos que lá estiveram. E eu penso que isto não é muito comum. E nós nem sempre pensamos nisto, nem sempre refletimos nisto. Ou seja, os políticos, o governo, quer dizer, os diferentes governos foram sempre reconhecendo que havia aqui determinadas coisas que não podiam deixar de acontecer, apesar de lhe mudarem os nomes. Os TAPE, por exemplo, os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, são programas com 20 e tal anos. A rede de bibliotecas escolares tem 20 e tal anos. Não é? E por aí fora. E, portanto, esses programas, quando nós hoje vemos os resultados do PISA, que as pessoas não acreditam e acham que não sei o quê, são um bocado pessimistas, mas o que é facto é que Portugal, os meninos e as meninas de 15 anos, têm resultados muito satisfatórios em termos internacionais no PISA, mas isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque houve políticas públicas de diferentes governos, curiosamente, que se mantiveram e que se desenvolveram com um acordo mais ou menos explícito, mais ou menos tácito de todos os intervenientes na Assembleia da República e de todos os intervenientes na sociedade. Portanto, eu faço esse balanço positivo. Agora, os constrangimentos que eu sinto, eu neste momento não sinto constrangimento nenhum, para lhe ser completamente franco. Provavelmente, Sra. Deputada, se tudo acontecer, daqui a por 15 dias, queixo-me amargamente à Sra. Deputada, dizendo que, olha, afinal, isto realmente não se pode fazer nada. Mas eu quero acreditar, com toda a franqueza, porque, até por formação minha, eu quero acreditar que a investigação vai ser uma marca, aliás, eu não vou inventar aqui a roda, tem sido ao longo dos tempos, mas se pudermos aprofundar, não é, aquilo, nós podemos sempre melhorar, não é? Se pudermos melhorar esse aspecto, eu acho que vamos fazê-lo. E o Sr. Presidente já está aqui eu agradeço-lhe a sua tolerância, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, peço imensa desculpa, mas não pude, enfim, de responder a todas as questões, mas espero que haja oportunidade para clarificar aquilo que entenderem por bem, noutras alturas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu agradeço, como já percebeu, o interesse dos vários grupos parlamentares é enorme. Também não é de agora. Disse que há muitas destas questões que já têm mais de 100 anos. Elas continuam a ser muito pertinentes e, portanto, vão continuar a ser. Eu gostava também de referir, aliás, já foi referido pelo menos por 2 deputados, o facto de que o Sr. Professor, se for eleito,
e eu creio que isso será muito provavelmente provável, vem na sequência de uma série de individualidades que ocuparam o mesmo lugar que o professor teve, com imensas responsabilidades e que trabalharam de uma forma excepcional em termos da defesa da educação a nível nacional. Eu queria agradecer aos senhores deputados as perguntas que fizeram, os comentários que transmitiram ao senhor professor, e eu queria terminar com uma mesma frase que eu usei há 2 ou 3 anos atrás, acho eu, foi aqui a Teresa que me lembrou. Eu li uma vez num texto, de um jornalista que dizia que a função principal da educação é transformar espelhos em janelas. Eu acho isto de uma beleza e de uma elegância absolutamente fora de série, porque tem montes de implicações em relação a isto. Há muita coisa que está por baixo desta frase e, portanto, é com esta frase que eu gostava de terminar esta audição, agradecendo a sua disponibilidade e podermos ver com mais frequência no futuro. Sim, senhor. Com certeza.